Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje é a nossa convidada, Laura Castro, diretora da Escola das Artes da Católica do Porto. Muito bom dia, bem-vinda. No olhar pelos jornais, chama-lhe hoje particularmente a atenção a situação em Espanha. Ficou surpreendida com aquilo que foi conhecido ontem e hoje também nos jornais? Não propriamente. De facto, a notícia da abdicação do rei de Espanha está em todo o lado, não é? E ocupa várias páginas de todos os diários e dos outros jornais também. E era quase inevitável fazer uma referência a esta notícia, sendo que aquilo que me parece interessante é que sempre que se aborda a questão da monarquia versus república, faz-se sempre por causa de uma dimensão simbólica, não é? Considerando que, de facto, as monarquias, nenhum rei hoje governa, mas há sempre uma dimensão simbólica e não deixa de ser curioso numa sociedade e num mundo que desvaloriza progressivamente os valores simbólicos em favor dos valores estritamente utilitários. Portanto, eu penso que a notícia, para lá de todas as ramificações que tem, do ponto de vista político, até do ponto de vista social, do ponto de vista da discussão intrínseca do regime, aquilo que a mim me parece interessante é isso. Porque é que defendemos um rei ou porque é que defendemos um Presidente da República, sendo que aí são, de facto, os valores simbólicos que vêm à superfície. E alguns dos comentários, não tanto nas notícias em sentido restrito, mas em alguns dos comentários essa questão aflora, de facto, aquilo que hoje aparece nos jornais. Ontem foram de imediato desencadeadas manifestações em diferentes pontos de Espanha. Terá o novo rei o papel de deixar claro junto dos espanhóis se vale a pena continuar a existir uma monarquia no país? Quer-lhe parecer que Espanha pode mudar um pouco com esta sucessão? Não sei, apesar de tudo parece-me que é recente, não é? Se pensarmos que foi nos anos 70 que tudo isto aconteceu e que o rei acabou por ter esse papel de garante na fase de transição para a democracia, não sei se voltará a ser posta em questão dessa forma tão rigorosa, não é? O problema da existência ou não da monarquia. Talvez não venha a acontecer, mas que era quase inevitável estas manifestações terem lugar, não é? E as vozes dos republicanos voltarem de novo a reivindicar a República, penso que isso era inevitável. Vamos ver como é que evolui. Olhando para outros temas, chama-lhe também hoje particularmente a atenção um assunto relacionado com a educação, neste caso com as propinas que pagam os estudantes estrangeiros. Sim. No Diário de Notícias, de facto, aparece em primeira página uma chamada a essa notícia. Foi aprovado já o Estatuto do Estudante Internacional nas universidades portuguesas e, de facto, isto mostra como vivemos num mundo paradoxal, não é? Esta semana eu fui ver pela segunda vez e aconselho uma peça de teatro do Teatro Experimental do Porto chamada Nós Somos os Rolling Stones, que é uma peça de teatro fantástica e que aborda precisamente a saída dos mais jovens de Portugal para irem trabalhar no estrangeiro. E, portanto, percebemos que Portugal está a tentar atrair os mais jovens dos outros países para estudarem cá. E o que é curioso aqui é que nesta fixação de propinas elas são bastante mais elevadas para os estrangeiros do que para os portugueses, porque, e lê-se na notícia do Diário de Notícias, de facto o Estatuto de Estudante Internacional permite fixar as propinas até ao equivalente do custo real dos cursos de licenciatura em mestrado integrado, o que quer dizer que, de facto, os estudantes portugueses não pagam o custo real dos cursos e os estudantes estrangeiros virão para pagar esse custo real. Mas concorda com este estatuto? É também o risco de alguma forma de mercantilizar o ensino superior para atrair estudantes estrangeiros? O ensino superior tem também uma dimensão de negócio, não é? E cada vez mais essa aposta na internacionalização. Exatamente, e nós vimos isto acontecer noutros países, nomeadamente em Inglaterra, em que de facto o ensino superior era um grande negócio e os estrangeiros, nomeadamente da Ásia, já pagavam propinas muito elevadas. Aqui fala-se muito nos chineses e nos brasileiros. Os brasileiros já têm uma expressão muito relevante em algumas universidades. O que é curioso é que isto pode colocar as universidades privadas num ponto de paralelismo em relação às universidades públicas, algo que não acontece com as propinas para os estudantes nacionais, que são muito mais elevadas no privado, mas para os estrangeiros parece estar a haver um certo nivelamento dessas propinas. E, de facto, com a descida da população, com a situação demográfica que o nosso país vive, isto parece ser um balão de oxigênio, não é? Para algumas das universidades. Mas penso que é sobretudo uma notícia que mostra o mundo
paradoxal em que vivemos, não é? Portanto, vão lá para fora os recém-formados e vêm outros formar-se cá dentro, sendo que também é interessante, e apercebi-me disso há algum tempo, há verdadeiras empresas de angariação de estudantes no estrangeiro, tal como já há em Portugal a operar empresas de angariação de estudantes do ensino secundário para irem estudar, nomeadamente para países do norte da Europa. Isso foi notícia então ontem, com a agilização de processos de bolsas, incluindo. Exatamente. Portanto, estamos de facto num mundo em que estes fluxos vão ser cada vez maiores e esperemos é que sejam feitos da maneira mais correta e eticamente aceitável. Bastante ainda nos temas, olhando para o que é o ensino, neste caso a investigação, a vencedora da última edição do Prémio Pessoa recebeu ontem esse galardão e falou, mostrou uma visão muito assertiva sobre o que é este mundo da investigação que temos em Portugal. Sim, também é uma notícia que está em quase todos os jornais. Aquilo que me parece interessante, de facto, o Prémio Pessoa é um prémio de grande prestígio e um prémio que também tem o seu interesse porque permeia figuras das diferentes áreas da cultura, da ciência e de todas as atividades relevantes para a sociedade. E neste caso é uma jovem investigadora de 42 anos, a mais jovem que até hoje venceu o Prémio Pessoa. E sendo alguém que está na investigação médica e que está dedicada particularmente à malária, ela tem afirmações que eu penso que são notáveis e que deviam ser ouvidas e em geral não são. Ela diz, quando se coloca como condição esta ideia da ciência aplicada, da ciência já com o objetivo de obter algo, podemos estar a asfixiar a própria ciência, porque muitas vezes as grandes descobertas não foram feitas dessa forma. De facto, mais uma vez, nós percebemos que a política de investigação científica não é apenas portuguesa, é genericamente assim, tem a tendência para promover aquilo que se considera serem as áreas de maior aplicabilidade imediata e, portanto, tudo o que é a área do pensamento, das ciências sociais, das ciências humanas, tende a ficar desvalorizada e menorizada diante da aprovação de projetos de outros domínios, mas nós sabemos que, de facto, a ciência não trabalha apenas desta forma e há muitas descobertas e há muitas aplicações concretas em domínios que resultam de descobertas feitas noutros domínios, não é? Portanto, eu penso que é importante ouvir a voz dos cientistas e todos os que têm a decisão, todos os que têm o poder de decidir para onde devem ir as verbas, devem ouvir, de facto, os cientistas a falar, nomeadamente aqueles que trabalham na área da ciência aplicada. Para quem trabalha no campo das artes, neste caso aplicadas na perspectiva do ensino e olhando para a Escola de Artes da Católica, as diferentes artes não se ensinam numa perspectiva hermética, fechada. Há um cruzamento muito grande e o curso de som e imagem é exemplo disso mesmo, já foi reconhecido na vertente do cinema, mas não se ensina apenas cinema, por exemplo. Em que ponto está o percurso que estão a fazer? Da escola. De facto, a Escola das Artes, que tem 17 anos de existência, e está a atingir a maioridade e tem que passar também por uma fase de afirmação e talvez até de alguma reconfiguração, mas tem fundamentalmente duas grandes áreas estruturantes, que é e nessas duas áreas se percebem os cruzamentos entre a ciência, a tecnologia e a prática artística. Uma dessas áreas é a da conservação da arte e do património, e aí, de facto, toda a área, todos os domínios da química, da biologia, da física, estão ao serviço da conservação dos bens artísticos e patrimoniais, e na área do som e imagem é a mesma coisa. Quer dizer, quando nós pensamos numa Escola das Artes, provavelmente o nosso pensamento ainda vai para aquilo que são as artes num sentido tradicional, de belas artes, com aquilo que nós conhecemos como a pintura, a escultura, eventualmente a arquitetura, se calhar depois a música, a fotografia, o cinema, mas há hoje um domínio vasto de ensino das artes que extravasa estas áreas e que dá competências aos alunos, nomeadamente através de ferramentas de caráter digital, não é? A presença das tecnologias digitais invadiu, de facto, o campo artístico e hoje, quando um aluno estuda vídeo ou cinema ou animação ou quando estuda som, ele sabe que não poderá ter uma carreira artística, mas com muita frequência vai trabalhar para empresas de produção musical, de produção de espetáculos, de produção de vídeo. E é por isso ter domínio de diferentes ferramentas. Sim, e há muitos dos nossos alunos, nomeadamente, que vão para empresas de comunicação e que vão para a publicidade e, portanto, tudo o que é a componente de multimédia e de conseguir conhecer os diferentes meios que estão hoje ao nosso alcance
também para as plataformas online, são fundamentais. E uma escola de artes não está aliada daquilo que tem vindo a ser a evolução da sociedade nestes domínios. E de resto, olhando, por exemplo, para o Fantasporto, vocês acabam por ser parceiros ou associam-se a este festival, o que também já vos garantiu o reconhecimento. Há esse despertar de consciência de que é cada vez mais importante haver grandes eventos ou mesmo empresas sediadas nas cidades onde há universidades e associar o trabalho que se faz nas universidades àquilo que garante também outra vida a essas mesmas cidades? Sim, sem dúvida, e uma Escola das Artes, tendo por detrás uma produção importante de caráter cultural e artístico, também é fundamental que tenha plataformas de divulgação onde essa produção possa aparecer. E a Escola das Artes tem colaborado regularmente com o Fantasporto, tem colaborado também com o Estaleiro, no Festival de Curtas-Metragens de Vila do Conde, tem aparecido também nas 40 Horas de Serralves. Habitualmente há alunos nossos supervisionados por professores, mas que apresentam também os seus projetos artísticos, e em alguns dos casos há até prémios, não é, que vêm no fundo consagrar e reconhecer aquilo que é feito na escola. Mas de facto uma Escola das Artes, todas as escolas neste momento, sejam das artes ou não, estão muito voltadas para esse diálogo com a sociedade, mas uma Escola das Artes, por maioria de razão, tem que mostrar essa produção, não é, cultural e artística que se faz. Portanto, é fundamental. No fundo, trabalha-se em rede, não é? E percebemos que agora surgiu também um outro festival de cinema, ainda de pequena dimensão, veremos como evolui, que está a ter presenças no Cinema Passos Manuel no Porto. Todas estas atividades são fundamentais para divulgar aquilo que é o trabalho das escolas. Laura Castro, agradeço a presença nesta revista de imprensa. Bom dia. Obrigada, bom dia.